E com profunda alegria, a gente recebe o nosso querido Tiago, que ano passado a gente tentou de alguma forma conciliar as agendas, mas não foi possível. Mas conseguimos esse ano iniciar o ano de 2021 com novos ares, com esse nosso irmão que vai conversar um pouquinho com a gente. Muito boa noite, Tiago, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado, boa noite, Lúcio, boa noite, amigos que estão acompanhando essa programação aqui pelo Zoom, também pelo Facebook, por os outros canais que essa atividade o passar do tempo. Agradeço eu pela oportunidade oferecida aqui por essa atividade que tem se adaptado com tanta destreza a essas necessidades do tempo moderno, essas necessidades desse período ainda de pandemia. Eu agradeço especialmente a Sâmia, ao Lúcio aí pela interlocução, pela paciência, e a Jesus pela oportunidade de fazer novos amigos aqui por essas paragens do Rio de Janeiro, já juntando ou ampliando a família pela qual a gente nutre um especial carinho. Transmito o abraço da parte da família que fica aqui em Cuiabá, Mato Grosso, de onde falo com vocês, transmitindo o carinho e os votos de esperança da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a instituição da qual a gente faz parte. Meus amigos, foi com muita alegria que recebi o convite, ou conversamos aí com Sâmia, com Lúcio, sobre a possibilidade de conversarmos hoje sobre o papel da juventude no nosso movimento espírita. Vocês podem perceber que esse assunto me afeta de especial maneira por ser um jovem me encontrando no movimento espírita, nutrindo por esse espaço um carinho, uma admiração e uma gratidão imensa por ter me sido possível nessa existência conhecê-lo ainda tão jovem. Comecei a participar das atividades no movimento espírita aqui em Cuiabá por inspiração de vovô Zezé e vovó Zulma, meus avós que sempre foram trabalhadores ativos do centro espírita, e me lembro então que em determinado momento da minha vida chegávamos ao centro espírita às 3 da tarde para a reunião dos evangelizadores de antes da evangelização, porque vovó era evangelizadora, ficávamos para a evangelização, depois o grupo de teatro, depois as atividades de estudo sistematizado, aí a palestra, e no final tinha ainda a aplicação do passe, e ficávamos até um pouquinho mais por conta da avaliação dos aplicadores de passe, porque vovô também era aplicador de passe. Então, boa parte da minha vida foi com essas rotinas de sábado. Foi um momento pelo qual eu sou muito grato e que me possibilitou aprender muitas coisas e mesmo assimilar a proposta espírita para minha existência, uma assimilação que não é completa ainda, mas que tem me trazido muitas alegrias. Por isso, então, considero esse tema capital. Considero que nós estamos diante de uma questão que diz respeito à sustentabilidade do nosso movimento espírita. Celebramos na noite de ontem, no dia de ontem, melhor dizendo, esse 15 de janeiro, os 160 anos de publicação de O Livro dos Médiuns, a segunda das obras básicas da doutrina espírita, que veio a público com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, nós estamos falando de mais ou menos 170, 160 e tantos anos de Consolador prometido já conosco. Considero que tratar das atividades ou do envolvimento jovem com o nosso movimento espírita diz respeito aos próximos 170 anos de trabalho, que já começaram. Conversar sobre jovens trabalhando na causa espírita não é questão de futuro, é questão do presente. Diz respeito à sustentação das nossas atividades, diz respeito aos próximos passos e pode indicar algumas coisas que precisam ser ressignificadas na nossa intimidade enquanto trabalhadores espíritas. Para que, nesse movimento, saindo da nossa zona de conforto, nos aproximemos da própria doutrina espírita. Porque cabe reconhecer, meus amigos, há uma diferença entre o que é o espiritismo, aquilo que foi legado pelo trabalho incomparável de Allan Kardec,
complementado brilhantemente pelas obras subsidiárias idôneas, sérias, pela mediunidade santificante de inúmeros tarefeiros e aquilo que nós fazemos do movimento espírita. Enquanto o espiritismo é patrimônio dos espíritos superiores, o movimento é instituição humana, é aquilo que conta com as nossas melhores habilidades, as melhores facilidades, mas também as nossas dificuldades. Então, pensar sobre inclusão do jovem, pensar sobre envolvimento da juventude, não é só tarefa de evangelizador, mas de todos que nos afetamos ou nos importamos com o avanço do Consolador Prometido e diz respeito, então, a essa aproximação da estrutura humana daquilo que foi legado pelos benfeitores mais experientes do que nós. Possa Jesus nos inspirar nessa breve conversa, então, passando por alguns pontos, melhor dizendo, que listei para que tivéssemos essa conversa inicial e depois tendo aí alguns minutos para trocar impressões e conversarmos para enriquecer essa abordagem. Gostaria de iniciar, então, me referindo a uma pergunta que está lastreada na existência de um conceito sociológico. Pergunto para que meditemos. Qual o espírito do nosso tempo? O que é que está acontecendo nos dias atuais que marca a nossa coletividade? O espírito do tempo pode ser conhecido como uma palavra de origem alemã, pouco usual, mas que talvez alguém já tenha ouvido falar, que é o Zeitgeist. Zeitgeist é a palavra utilizada por alguns sociólogos, notadamente George Friedrich Hegel, que trata de uma concepção interessante para que a gente enriqueça essa reflexão. É uma palavra que não tem uma tradução exata, mas que pode ser definida o espírito de uma época, ou, em uma tradução mais objetiva, o próprio espírito do tempo. É uma síntese do conjunto do clima intelectual, sociológico, cultural, de uma pequena região, de um pequeno grupo, até as abrangências maiores, de uma comunidade para o Estado, do Estado para o país, do país para o planeta, e que pode caracterizar certos períodos da história. São, em outras palavras, as características genéricas de determinado tempo. E volto à pergunta, então, qual o espírito dos nossos dias? Qual a síntese, observando os elementos que nos chamam a atenção, desses dias tão desafiadores que nós vivemos? Observando exclusivamente pelo ponto de vista material, nós poderíamos dizer que esses são tempos de desesperança, que o espírito do tempo atual é marcado pela morte, pelo descaminho, pelo desencontro, pela desconsideração à dignidade humana. São mais de 180 mil pessoas, melhor dizendo, que já retornaram à pátria espiritual apenas no Brasil, vitimadas pelo novo coronavírus. No planeta, essa conta já passa da casa dos milhões. Olhando com os olhos da matéria, poderíamos dizer que a dor, a morte e a desesperança são a característica do nosso tempo. Observando, por exemplo, as manifestações que aconteceram no último ano nos Estados Unidos por conta do assassinato brutal de uma pessoa negra, que fizeram outras pessoas irem às ruas para dizer que vidas negras importam, não em desconsideração às demais vidas, mas recordando que há um grupo social que está notadamente mais vulnerável com relação aos demais. Esses são os dias de rebelião, são dias de baderna, são dias de bagunça, mas isso olhando apenas pelo lado material. Essas manifestações se espalharam por outros países e dominaram certo período do debate público, período das nossas percepções, o que pode gerar a impressão de que nós estamos mais rebeldes do que antes. Se nós observarmos, por exemplo, a situação do Amazonas,
que neste exato momento agoniza por conta da falta de oxigênio disponível para as pessoas necessitadas, não somente aquelas que foram acometidas pelo novo coronavírus, mas pessoas de todas as dificuldades que precisam de oxigênio estão passando necessidade, e a tamanha desorganização ou a tamanha indignação que esse contexto pode nos gerar pode passar a impressão de que o espírito do nosso tempo é o da desconfiança, o do descompromisso com a qualidade de vida humana. Nós estamos, no entanto, convidados a enxergar e interpretar esse espírito do tempo por uma perspectiva diferente, a perspectiva espírita. Os imortais retornam do infinito para dizer que nada acontece por acaso, que em tudo há a bondade do Pai acolhendo cada um dos seus filhos, que a morte mesmo não existe, é um fenômeno ilusório, um momento de transformação, uma etapa, porque depois dela não há morte propriamente dita, há mais e mais vida. Observando essas manifestações todas, nós podemos perceber, de certa forma, pelo menos uma disposição para sair da zona de conforto. É como se as multidões estivessem cansadas da subjugação. É como se as multidões estivessem assumindo a sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, para que, em todas as frontes de todas as instituições existentes, seja lida a palavra amor, e em cada coração haja uma confiança plena na existência de Deus e no seu amor por todas as criaturas, o que é precisamente a definição que os benfeitores oferecem e que Kardec registra em O Evangelho segundo o Espiritismo para o mundo de regeneração. Dizem eles que uma perfeita igualdade preside as relações sociais, que o amor vincula cada programa de trabalho e que a confiança em Deus é uma realidade. Para que nos aproximemos, então, desse ideal tão comentado pelo nosso movimento espírita, é fundamental que nos disponibilizemos para a sua materialização. Se é verdade que nós estamos passando por um período de transição, saindo da categoria de mundo de provas e expiações e entrando na categoria de mundo de regeneração, também é verdade que essa é uma construção, não é dádiva, não é milagre, não é algo que nos será oferecido da noite para o dia, é algo que nós seremos convocados à construção, onde estivermos, cada um colocando o seu tijolinho, para que o edifício se solidifique, cresça e possa cumprir o seu objetivo. Essa noção de construção pressupõe participação de todos que estejam disponíveis para contribuir com esse projeto. E aí nós entramos, então, na contribuição do jovem. Me parece, meus amigos, que nós jovens, de todas as idades, que guardamos na intimidade da nossa alma a certeza de que Jesus é o nosso Senhor, objetivamente ou intuitivamente, porque os benfeitores também nos dizem que muitos colaboram para o grande projeto iluminativo do Cristo para uma frente de trabalho religiosa. São pensadores, artistas, estetas da palavra e do sentimento que ocupam a sua função nas mais variadas frentes de trabalho, porque o Cristo é modelo e guia de toda a humanidade, preside o advento da construção desse mundo de regeneração que envolve toda a humanidade, não apenas os espíritas, não apenas os católicos, não apenas os evangélicos, mas nós temos contribuindo com esse ministério pessoas de outras frentes, cientistas, professores, políticos, pedagogos, pesquisadores das mais variadas áreas que, intuitivamente, guardam a certeza de que estão contribuindo para a construção de um mundo melhor. Jovens, então, que trazemos essa intuição, objetiva ou intuitivamente, temos, me parece, uma sensibilidade peculiar para perceber o espírito do nosso tempo, para perceber a razão
dessas inquietações que de tempos em tempos agitam a humanidade e atendê-las de forma essencial, não necessariamente da forma que se espera, da forma que coadune com aquilo que é feito pela maioria, ou mesmo uma minoria que, muito barulhenta, parece ser maioria. Jovens, de modo geral, por guardarem essa sensibilidade ou essa intuição mais aflorada e esse compromisso íntimo com a construção de um mundo melhor, podem estabelecer com bastante propriedade um diálogo entre as demandas sociais que se tornaram ainda mais evidentes por conta da pandemia do novo coronavírus com o Espiritismo. Porque o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos também não foi uma promessa apenas para um número limitado de adeptos. O Consolador veio para toda a humanidade. Então, guardando essa sensibilidade, o jovem pode ser a ponte ideal quando atendendo ao chamado entre as demandas sociais, o problema do hoje, do agora e a visão imortalista estabelecida por Kardec por meio ou originada da orientação dos benfeitores da humanidade, nas obras básicas e nas complementares idôneas. Cabe a nós, outros, que não nos identificamos propriamente como jovens fisicamente, mas jovens de ideal, respeitar essa disposição. Posso trazer aqui a minha percepção pessoal. Vejo nos grupos da faculdade, nos grupos que a própria vivência acadêmica vão nos possibilitando, uma disposição muito interessante ao protagonismo. Evangelizadores, trabalhadores de outras idades, de outras frentes de trabalho, podem até concordar comigo nesse sentido. Jovens líderes, jovens que têm uma disponibilidade para trabalhar por uma causa e que acabam se engajando com o movimento pelos direitos negros, com o movimento feminista, com movimentos sociais das ordens mais variadas, mesmo aqueles partidários, afiliação a algum partido político que seja, e aqui sem qualquer julgamento a essas disposições, com muita facilidade, o que nos indica uma predisposição ao engajamento, uma predisposição ao protagonismo e uma predisposição à construção da sua realidade ideal. São jovens que identificam problemas, mas que estão disponíveis para encontrar e materializar uma solução. Que bom será se nós pudermos situar o nosso movimento espírita como uma dessas opções, que nós tenhamos claro em nossa intimidade e possamos transparecer isso com muita naturalidade nas nossas falas, nas nossas abordagens, nos nossos convites, que o movimento espírita é espaço de transformação da realidade, é espaço de transformação do planeta. Nós estamos vinculados a uma iniciativa de cunho internacional, intergaláctico. É um empreendimento para muitas mãos, para muitas frentes de trabalho, incluindo a atuação enquanto ambiente religioso. Porque nós estamos aqui para transformar a realidade, para melhorar tudo aquilo de desajustado que nós parcamente conseguimos identificar, começando pela nossa intimidade. É muito importante que essa disposição para transformar o mundo esteja balizada na codificação kardeciana, para que nós entendamos que o primeiro passo é me assumir como uma peça dessa sociedade. Eu faço parte desse todo. Essa sociedade, essas pessoas que nós costumamos falar com alguma frequência, não são uma abstração. São um conjunto de individualidades. Esses 7 bilhões de seres, quase 8, que ocupam o planeta Terra neste exato momento, sem considerar a quantidade daqueles que permanecem na dimensão espiritual, são individualidades. E eu sou uma dessas. Se eu puder ser, no mínimo, um doente a menos em termos emocionais, espirituais, existenciais, já estou registrando a minha contribuição, para que, minimamente convalescente, consiga auxiliar as pessoas ao meu redor e aí me engajar
com muita sensibilidade onde for possível, semeando ou florescendo onde Deus me semeou. A alguns será franqueada a possibilidade de atuar como evangelizador no centro espírita, como palestrante, como facilitador possível de participar de outras contribuições no âmbito das ciências, da educação, no próprio âmbito das artes, no âmbito da política. Os espíritos nos dizem que nós estamos no momento de que almas sensíveis passem a ocupar esses espaços para exercer uma influência positiva nas coletividades. Então, nós jovens encontraremos esses caminhos com sensibilidade, entendendo que pode ser que o meu compromisso existencial não seja me mudar para a África e montar uma ONG. Pode ser que esse seja o compromisso de um número específico de pessoas, mas cabe reconhecer que talvez não seja o da maioria. E nem por isso eu perco a minha oportunidade de contribuir. Pode ser que a minha contribuição se efetive por meio do diálogo com um irmão, uma irmã, por meio da constituição de uma família, educando meus filhos, porque para contribuir com o projeto iluminativo de Jesus, as frentes de trabalho são infinitas e serão alcançadas por meio desse trabalho de autoconhecimento orientado pela codificação kardeciana. O que me incomoda? O que é que eu estou achando que está fora do lugar? E o que é que eu posso fazer efetivamente para tirar isso que está fora do lugar e colocá-lo de fato? Enxergar o movimento espírita como esse espaço, então, de contribuição com o planeta, a começar pelo mundo que é a minha intimidade, por si só já nos fornece uma mudança de perspectiva, para que, enquanto trabalhadores de outras frentes de trabalho, saibamos acolher essa força juvenil com aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe está assegurado e conferido pelos benfeitores, espaço de orientação segura e de trabalho. Jovem no movimento espírita não é apenas para carregar cadeiras. Pode ser que para alguns seja muito importante, seja uma forma própria de auxiliar, mas não como regra absoluta. Jovem no movimento espírita não serve apenas para as atividades artísticas. Jovem no movimento espírita não serve apenas para executar aquilo que está planejado. Jovem, em toda parte, é indivíduo, espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir e atingir a perfeição como todos nós. Daí, então, a importância de oferecer o espaço para que o jovem colabore como um trabalhador, como outro qualquer, sem qualquer privilégio, mas sem impedimentos desnecessários também, como facilitador das atividades de estudo, como palestrante, como aplicador de passe, como médium, como dirigente espírita, por que não? A idade para nenhuma dessas ideias ou frentes de trabalho é critério. O critério é disposição para construir a experiência, maturidade do senso moral, que diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, não está vinculada à idade, e disposição para o estudo. O estudo sério e permanente deve ser um compromisso de todo espírita. Percebendo, então, esse conjunto de elementos, que bom será se nós formos aqueles que apresentamos o espaço de trabalho do movimento espírita para qualquer indivíduo que seja. Porque o compromisso dessa juventude me parece também. E aqui eu estou me permitindo fazer algumas observações bem pessoais, pautadas na minha experiência, porque me faltam dados para validar essas perspectivas. Então, considerem isso como um ponto de vista que precisa ser precisamente avaliado, criteriosamente avaliado pelo bom senso dos companheiros também, além da minha própria avaliação. Mas me parece que o compromisso do jovem atual é aquele simbolizado pela fala daquele grande personagem das produções cinematográficas do mundo Disney, que é Buzz Lightyear.
Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, mas é um astronauta cuja palavra ou cujo lema é ao infinito e além. Me parece um bom lema para a juventude dos dias atuais. Ao infinito e além. O que não significa descompromisso com o passado. Muito pelo contrário. Significa uma movimentação para se assimilar as experiências já conquistadas. Nosso movimento espírita tem muitas experiências positivas já conquistadas. A gente não precisa inventar a roda e isso seria prejudicial para o próprio movimento, se nós precisássemos agora criar tudo do zero. Muito pelo contrário, a gente precisa aproveitar as boas experiências, ajustar aquilo que ainda não está no lugar e seguir adiante, dando os próximos passos rumo ao infinito e além, considerando este como um espaço muito salutar, tanto de contribuição para com a humanidade, quanto de contribuição para com a nossa própria intimidade. Nesse trabalho de colaborar com a coletividade ao infinito e além, nós também não estamos sugerindo algo que prejudique o envolvimento natural. A gente também não precisa sair doido assim, meu Deus, a gente precisa de jovens a qualquer custo. Vamos com calma, a gente precisa primeiro criar um ambiente favorável para essa filosofia de participação juvenil em todos os âmbitos das instituições espíritas, do próprio movimento, para que, a partir disso, haja uma inspiração. Porque o jovem tem encontrado formas desses exemplos, guardadas as devidas proporções. Os movimentos sociais, os grêmios estudantis, as participações, os diretórios de curso, existem espaços que valorizam muito, inclusive, essas participações, mesmo em outras frentes religiosas. Os grupos de jovens evangélicos são muito engajados, os grupos de jovens católicos são muito engajados, as juventudes de partidos políticos são muito engajadas, e aqui não estou me referindo à forma de contribuir, estou dizendo que o combustível é o mesmo em todas essas frentes. Jovens disponíveis e com vontade de colaborar com o mundo. A forma não é nosso objeto de reflexão nesse momento. O que quero dizer é que podemos oferecer o trabalho no movimento como uma frente também disponível a essa força que já está disponível, para que nós, jovens, possamos nos engajar e fazer o nosso contato, a nossa experiência de contato própria com o cristianismo redivivo. E dessa forma, contribuir com a humanidade como um todo, a começar por esse primeiro ser humano, que sou eu. O fato é que o jovem disponível dessa forma, que já tem as frentes de trabalho também existindo, não vai perder muito tempo com dificuldades características do nosso movimento espírita. Se ele percebe que para colaborar no nosso centro espírita, na nossa frente de trabalho, só serve se for do jeito daquele dirigente que está muito bravamente e com todos os seus méritos contribuindo há muito tempo em determinada frente de trabalho, ele pode preferir com todo direito e de forma compreensível respeitar esse movimento. Se é tão importante fazer da forma desse dirigente específico, não pode mudar nada, tudo bem, faça ele dessa forma. Eu vou buscar a minha outra forma de contribuir. É importante ter isso em mente, porque isso diz também da natureza do jovem. Não há muito espaço em muitas ocasiões, buscando, inclusive, não generalizar. Uma indisposição para esse tipo de debate infrutífero. Não é todo jovem que está disponível para conquistar a duras penas o seu espaço. Isso não deveria nem ser necessário no nosso movimento espírita. É fundamental que nós estejamos abertos para acolher da forma possível e da forma mais ajustável essas contribuições, partindo de um pressuposto que está posto desde o Livro dos Espíritos. Nós não somos perfeitos. Então, certamente há algo para ser mudado na forma como trabalhamos. Que seja uma mudança simples, que seja uma mudança mais profunda. E é muito mais fácil a quem enxerga de fora
perceber isso do que, às vezes, para nós, que já estamos há tanto tempo em uma mesma frente de trabalho. E aí é fundamental que, da parte do jovem, haja essa dupla disposição. Percepção para a mudança da realidade e disposição para efetivar essa transformação. Não basta só indicar o erro. É necessário estar disponível para palmilhar as milhas necessárias para retificar esse caminho. Mas me parece, mais uma vez, como observador único, que essa disposição já existe. Se nós estivermos atentos a esses detalhes, conseguiremos todos encontrar o nosso espaço e diluir os efeitos daquele famigerado choque de gerações. É um fenômeno estudado por muitos sociólogos, perceptível no nosso movimento espírita em muitas ocasiões e que nem sempre precisa causar malefícios. O choque é natural, porque são realidades, ritmos e experiências diferentes, mas que bom será que desse choque haja progresso, que desse choque saiamos da nossa zona de conforto, pactuemos o que é melhor para a instituição espírita, não para as nossas individualidades, e sigamos trilhando o nosso caminho. Há uma última questão a ser observada, meus amigos, já conduzindo para nosso momento de trocas de percepções, que é um compromisso que percebo nessas observações com os jovens espíritas, com as nossas referências de trabalho. Fizemos, inclusive, um vídeo sobre isso para o Cidadão do Universo, está disponível na FEB TV, quem tiver interesse pode procurar por O Pedido de um Jovem Espírita, que diz respeito às referências disponíveis para o nosso trabalho. É fundamental ao jovem reconhecer que o objeto primeiro de trabalho do movimento espírita é o espiritismo, constituído pelas obras fundamentais de Allan Kardec e as complementares idôneas, as complementares que guardam sintonia com as obras de Kardec. Aquilo que está em dessintonia pode ser mediúnico, mas certamente não será espírita. E nesse reconhecimento da fonte verdadeira, não entrar em desafios desnecessários. Há uma opinião estranha sendo propagada no movimento, há uma opinião que fere o bom senso sendo veiculada por um evangelizador, por um palestrante, não se desapontar com o movimento espírita. São pessoas como nós que têm direito à sua opinião, mas que, às vezes, intuídas da melhor das boas intenções, acabam revestindo o ensinamento espírita de uma interpretação pessoal, distante da própria codificação e especificamente do Evangelho. Na dúvida, recorramos às obras de Allan Kardec e dos benfeitores que lhe deram sequência. Na dúvida, estudemos em O Livro dos Espíritos. Na dúvida, busquemos a opinião de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e construamos o nosso entendimento, entendendo que a responsabilidade por aquela opinião propagada, quando divergente da doutrina espírita, é da pessoa que a omitiu. Infelizmente, escolheu seguir por esse caminho que não necessariamente precisa ser o nosso. Então, na nossa oportunidade de vivenciar e de propagar, nós buscaremos fidelidade doutrinária. Temos admiração por inúmeros companheiros, por pessoas que nos antecederam, por pessoas em muitas oportunidades mais experientes do que nós, por pessoas que estão passando pelos seus desafios, muitas vezes que nós nem conhecemos, mas que ainda assim permanecem vinculadas ao trabalho espírita como palestrante, como evangelizador, como facilitador de estudo, mas o nosso compromisso primordial é com Jesus e com Kardec. O resto tem espaço no nosso coração, obviamente, mas não é referência inequívoca como o é a obra da codificação
e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, disponibilidade para a transformação, sensibilidade para perceber o espírito do nosso tempo, e daqui, do centro do olho do tornado, estabelecer uma diretriz de segurança que nos leve até o fim dessa tempestade em segurança, por meio das referências fidedignas, o Evangelho e a obra de Allan Kardec e as obras subsidiárias idôneas, me parece ser uma boa programação para o espírita do século XXI. E aí, especificamente para os jovens, uma programação para que encontremos a nossa forma de auxiliar, a nossa forma de registrar uma contribuição com toda a humanidade por meio do movimento espírita. E trabalhadores de outras idades, independente da faixa etária, criarmos pontes para que essa integração se estabeleça de fato, para que, no mínimo, não sejamos aqueles que atrapalhamos o processo, para que, no mínimo, não sejamos uma parede. E, quando muito, quando possível, quando disponíveis nos encontremos, nos transformemos nessas pontes. Porque há muito sofrimento visitando a humanidade, meus amigos. Foi-se o tempo, no entanto, em que essa humanidade caminhava sem uma referência mais objetiva. E digo mais objetiva porque referência sempre teve em todos os tempos. Desde antes da encarnação do Cristo, missionários enviados pela divindade já encarnavam e reencarnavam para oferecer uma diretriz de segurança às coletividades. A vinda de Jesus estabelece um novo momento de evolução para a humanidade e ele mesmo promete a renovação desse ciclo. Após o modelo e guia da nossa humanidade, outros espíritos também vieram, guardadas as devidas proporções, registrar contribuições e a mais significativas na nossa interpretação está na materialização da promessa do próprio Cristo. Rogarei ao Pai e pedirei que vos envie outro Consolador, que fique convosco para todo o tempo. Se ficará para todo o tempo, não pode ser uma individualidade perecível. Não pode ser uma pessoa, porque a pessoa tem o tempo para passar. Esse Consolador veio, então, no corpo de uma doutrina filosófica, científica, de consequências morais ou religiosas, para que, introjetada, assimilada, internalizada por seus adeptos, fique com a humanidade para toda a eternidade. Nesses dias, então, em que muito tem sido dito em nome de Jesus, não necessariamente com o compromisso de revivê-lo ou de orientar, nesses dias em que a palavra do martirizado tem sido com muita frequência utilizada para martirizar, a contribuição espírita é aquela dita por Bezerra de Menezes em uma de suas mensagens ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. É momento de nós desvestirmos a mensagem do Cristo dos atavios e das frivolidades com que, com o passar do tempo, lhe foram empanadas as mensagens. É momento de reapresentar o Cristo, vivo, não preso em uma cruz, mas caminhando ao nosso lado, como um amigo de todas as horas, como que a nos orientar os passos seguros e a dizer, nós podemos. Como que a dizer, jovem, eu venci o mundo, vós também podeis. Ou espírita, os meus braços serão os seus a abraçar a humanidade sofredora. Que nós possamos, então, nesse esforço de permanecermos na sintonia do coração profundamente misericordioso do nosso Mestre, encontrar as nossas formas de colaborar. Enquanto trabalhadores disponíveis, de todas as idades, nos congraçando no espaço oferecido pelo nosso movimento, tão generosamente, registrando a nossa contribuição e diminuindo para que o Mestre cresça em nós. Muito obrigado, meus amigos.
pela parceria e pela oportunidade. Fico agora à disposição para qualquer pergunta, qualquer observação, para que a gente faça aí uma conversa final e possa seguir para o nosso encerramento. Lúcio. Eita, Tiago, que alegria, rapaz, de poder ouvir as suas palavras com tanto carinho, revestidas de tanto amor que você nos trouxe, né? Muito nos tocou o coração, com certeza, essa sua fala, esse seu apanhado maravilhoso que você nos trouxe. A gente fica muito alegre, coração em festa, de poder ouvir as suas considerações. A gente vai abrir para os comentários dos nossos companheiros, aqueles que quiserem trazer alguma colocação. Enquanto o pessoal vai se animando, levantando as mãozinhas aqui, vou aproveitar e vou colocar, como é pequenininho, vou colocar o vídeo que o Tiago acabou de citar, que é enquanto isso dá tempo da gente poder levantar as mãozinhas aqui para poder tecer os devidos comentários. Deixa eu só selecionar aqui e selecionei o lugar errado, como vocês podem perceber, não tem problema. Agora vai. Isso. Aqui. Prontinho, vamos lá. Imagina o universo. Imagina agora um jovem espírita com o coração cheio de coisas para serem ditas. Pois é, esse sou eu, aproveitando o Dia Internacional da Juventude para dizer algumas coisas aqui nesse vídeo. Nesse dia 12 de agosto, nós celebramos o Dia Internacional da Juventude. Cá estou eu, então, aproveitando a energia dessa data festiva para compartilhar com você o meu pedido, a minha carta aberta ao movimento espírita. Eu deixo claro que esses são os meus anseios, as minhas percepções enquanto jovem trabalhador espírita. E que não falo em nome de todos os jovens espíritas. Mas também reconheço que essa percepção foi construída a partir de vários pontos de contato, de conversas com jovens trabalhadores espíritas espalhados por todo esse Brasil de meu Deus. Então eu acho que eu não tô sozinho. E se você compartilha desses sentimentos que eu vou listar aqui, fica à vontade para me dizer aqui embaixo nos comentários. Tiago, tô com você. Tiago, não tô com você. Aproveita para compartilhar o vídeo com seus amigos, envia para o seu evangelizador, para o dirigente do seu centro espírita, fala, amigo, ó, me representa isso aqui, vamos conversar? Avisa eles que a gente tá junto nessa. Aproveito então o Dia Internacional da Juventude para evidenciar. Primeiro, eu quero mudar o mundo. Cada vez mais eu tenho enxergado as várias coisas que estão fora do seu lugar. E coloco a minha energia à disposição para a construção dessas mudanças. Segundo, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu sei que a minha juventude é momentânea e por trás dessa carapaça tem assim um espírito milenar, rico de possibilidades, mas também repleto de dificuldades a serem trabalhadas. Eu já conheço essas dificuldades, eu sinto na pele os seus efeitos e vejo que muitas delas podem ser deixadas para trás. Terceiro, meu compromisso é com Jesus e Kardec. Tem muita gente que eu amo por aí, uma galera que eu gosto mesmo, pra valer. Personalidades que admiro, grandes vultos que me inspiram. Admiro todos, respeito absolutamente, mas o meu compromisso de trabalho é com essa dupla aí que eu já te falei, Jesus e Kardec. Quarto, evangelizar é a minha palavra de ordem, meu mantra. Onde não for possível, observo, aprendo, faço os ajustes e sigo adiante. Mas é com a boa nova como referência. De tudo que eu já ouvi nesses poucos anos de vida atual, mais alguns aninhos de jornada espiritual, me parece que o espiritismo é o mais adequado para me acolher nesse momento. Eu me encantei com o convite de Kardec para que construamos um mundo de regeneração, onde há uma perfeita equidade presidindo as relações sociais, onde a palavra amor está escrita em todas as partes. Eu quero chegar lá. E sei que isso não será um milagre, será construção, dia após dia, um tijolinho após o outro, cada um fazendo a sua parte no grande concerto da humanidade. Prazer, esse sou eu, jovem espírita. Então, mais uma vez, bora construir? Meu pedido te representa? O que você incluiria nessa carta aberta ao movimento espírita? Conta pra gente aqui nos comentários. Próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Tiago, falou e disse. As pessoas ainda falam falou e disse? Muito bom mesmo. Então vamos passando para os nossos comentários da noite de hoje. Vamos se animar aí, pessoal. Levanta... Tá, a Ana Beatriz também está com a mão levantada. Peraí que o YouTube continua o som aqui no meu ouvido. Eu não consegui, fiquei meio atordoado. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a Ana Beatriz.
Vou primeiro começar aqui com a mãozinha que já está levantada aqui, a da Alexandra. A gente vai fazer os nossos comentários. Todos podem comentar. Se pedir só para a gente poder não estender muitos comentários para que todo mundo possa fazer os comentários, que eu espero que a gente tenha bastante gente comentando. Vamos lá, Alexandra. Obrigada. Então, adorei toda a explanação de hoje. Foi muito ao encontro do que eu já pensava e do que eu desejo. Mas eu queria ver se eu extraí algumas coisas, né? Porque você está muito alinhado com o que se deve ser feito, né? E com o que eu penso e com o que eu acredito que uma boa parte queira. Mas como lidar, né? Primeiro, com esses impasses que a gente tem dentro da casa espírita, né? De que o jovem ele está ali para fazer parte daquele movimento e que ele não é apenas uma peça, né? Que a gente movimenta, mas que ele é o próprio jogo. Eu entendo dessa forma. O jovem ele não pode ser uma peça, ele tem que ser o próprio jogo. Essa é a minha primeira questão. Como que a gente procede como evangelizador dentro da casa espírita para não abandonar o trabalho, não abandonar o evangelizando e não abandonar a casa, né? Trazendo bem assim para uma questão prática. Se você puder trazer essa luz, a gente fica agradecido. Eu tenho uma outra pergunta depois, se eu puder fazer, mas a princípio é essa primeira aí que eu acho que já é bem cabulosa, bem cabeluda. Obrigado, Alexandra. Depois a gente bota você de volta na fila, não tem problema. O Thiago responde, a Ana Beatriz fala, quem quiser mais falar, depois a gente bota a Alexandra de volta na fila. Thiago, fica à vontade. Obrigado, Lúcio. Alexandra, veja bem, me parece que não tem uma receita de bolo. Cada instituição precisa fazer o seu caminho para encontrar a forma mais possível ali na sua realidade de atender a essa demanda. Até porque o perfil de jovem acaba variando de realidade para realidade. Então, pode ser que em um centro espírita a gente tenha, até por uma questão social, socioeconômica, jovens mais habituados a esse hábito do protagonismo. E em outras regiões mais socialmente carentes, jovens mais retraídos, mais passivos. Então, cada instituição vai precisar fazer a sua programação de trabalho para isso. Me parece, no entanto, que um possível trabalho comum para essas múltiplas realidades no âmbito da evangelização é aquilo chamado de evangelização com base em projetos. É uma metodologia pedagógica dos ambientes de educação e que a gente pode trazer para o movimento espírita com muita facilidade, que é a evangelização não como um espaço expositivo simples e puramente, mas como um espaço de construção de algo. Então, nós vamos nos reunir para construir um jornal comunitário. Nós vamos nos reunir para planejar as redes sociais do Centro Espírita ou criar algum projeto nesse sentido. Vamos fazer uma rede social para falar com os jovens da nossa comunidade. Quem vai cuidar disso? Nós, jovens. E aí, nesse projeto pedagógico, a gente trabalha questões de referência doutrinária, temáticas doutrinárias, num projeto de redes sociais, por exemplo. A gente pode fazer com os jovens a pesquisa para trabalhar sobre a reencarnação, a pesquisa para trabalhar sobre sexualidade, a pesquisa para trabalhar sobre a lei de causa e efeito e, objetivamente, a gente trabalha habilidades como liderança, planejamento estratégico, trabalho em equipe, e isso pode criar alguma ponte. Por quê? Vai nos facilitando identificar os talentos que estão conosco. Depois de identificados, vem aquele outro trabalho que é aproveitá-los na estrutura do centro espírita. Se esse jovem já tem uma disponibilidade ou uma facilidade para fazer um projeto como esse, de divulgação nas redes sociais, de algo aleatório, mesmo que doutrinário, para os jovens da região, por que não auxiliar na divulgação das atividades do próprio centro espírita? E aí é que vem aquele outro desafio que é romper nesse momento as caixinhas. A caixinha da evangelização precisará transcender para todos os outros ambientes do centro espírita. E aí pode surgir alguns receios, como o receio do dirigente. Será que o jovem tem maturidade? Será que esse jovem não tem maturidade? Será que tem responsabilidade para cuidar disso? E a resposta é: a gente só descobre experimentando.
Pode ser que os nossos dirigentes estejam generosamente abertos ao diálogo, os outros companheiros de trabalho também abertos ao diálogo, ou pode ser que eles não estejam tão abertos assim. E aí é um outro desafio muito particular e que o coletivo poderá sempre auxiliar. Se tiver uma outra pessoa que possa sensibilizar o coração desse dirigente ou dessa diretoria, dessas outras equipes de trabalho, sempre será útil. Mas me parece que a linha lógica dessa sugestão é identificar os talentos dos jovens por meio dos espaços que já existem, né, quando existirem, senão será necessário criar esse espaço de convivência com o jovem, identificar esses talentos, experienciar e depois transcender. Eu experimento em um determinado ponto e depois transcendo para outros ambientes da casa espírita, e aí quando muito ou quando nem percebi, já tem um trabalhador novo para a área de comunicação do Centro Espírita. E aqui, tratando só de um exemplo, né, Alexandra? Estou falando aqui de uma ação de comunicação, mas isso pode ser aplicado para um estudo específico, para demonstrar a experiência ou para desenvolver a experiência do jovem como facilitador de estudo, pode ser feito como atividade de aplicação de passe no âmbito do atendimento espiritual, um espaço em que os jovens possam aplicar passe um no outro, por exemplo, para desenvolver a experiência e depois serem acolhidos no corpo de aplicadores de passe da casa. Me parece que, objetivamente, a gente tem que respeitar as realidades, a partir dessas realidades, construir um roteiro sensível e, nesse roteiro, uma possível sugestão que deve ser melhorada aí pelos evangelizadores até mais experientes do que eu, considerar experiência, demonstração e transcendência das caixinhas existentes. Entendi, Tiago. Então, no caso, a gente faz, né, o caminho como... no caso, a gente faz a base como caminho. E o que vai escolher depois é a consequência, não é isso? Exatamente, vem da experiência desenvolvida. Tendo noção dessa experiência, a gente pode ver como aproveitar isso da melhor forma. Porque pode ser, inclusive, que nessa experiência a gente perceba que a habilidade do jovem não é essa. Eu estou querendo que ele seja trabalhador da área de comunicação, mas ele não gosta disso. E aí eu vou ter um outro espaço para desenvolver a experiência mais adequada ao perfil de cada jovem. Tá ótimo, muito obrigada. Não vou precisar fazer a segunda pergunta, porque você já meio que respondeu, e eu estou um pouco mais tranquila, porque as suas respostas estão muito alinhadas com o trabalho do meu grupo, do que a gente pensou realmente para 2021, né? Então, isso já me traz uma certa paz de estarmos, assim, um pouco mais alinhados. Muito obrigada. Tamo junto, Alexandra. Tô na torcida. Obrigado, Alexandra. Interessante, vou só pontuar aqui, para deixar no ar aqui, que o Tiago, ele incluiu alguns pontos que eu, pessoalmente, nunca vi o jovem presente, nem presente, né? Não estou nem falando do jovem ali num protagonismo, não. Eu digo presente, que foi, por exemplo, a área mediúnica, né? O jovem, ele sabe ele conhece muitas das vezes, às vezes ele nasce na casa espírita, mas ele só conhece a mediunidade por fonte secundária, porque ele não participa das atividades, por exemplo, do passe na casa espírita, ele é proibido você participar das mesas mediúnicas, da psicografia, dessas áreas, e aí o jovem só vai chegar lá quando ele, às vezes, já não é mais jovem, ou quando ele apresenta, por exemplo, uma mediunidade ostensiva, né? E o outro ponto que é justamente o jovem como expositor, né? Trazendo esses pensamentos. E eu acho que isso, de certa forma, foi sanado, uma vez que o movimento espírita não conseguiu absorver, pelas grandes redes, né? Hoje a gente vê o Tiago é um jovem que se comunica através do YouTube, por exemplo, com muitas pessoas. Aí você vai poder falar do Spirit Talk, você pode falar das meninas espíritas, você pode falar do coach espírita. São todos jovens, né, que talvez num cenário normal de uma casa espírita não conseguissem se comunicar. Tiago, a Ana Maria fez aqui a seguinte pergunta. Essa inclusão inicialmente precisa do apoio, incentivo e atuação do evangelizador também, não é, Tiago? E eu queria aproveitar e incluir na pergunta da Ana Maria o seguinte, além disso, desse apoio, desse incentivo, tem que ser um espaço onde você se sinta confortável, né? Onde você não tenha medo
de atuar, né? Porque às vezes, até você falou aí, o jovem ele pode errar, né? Mas a gente vê pessoas de 100 anos errando também, né? Então, assim, às vezes a gente cobra do jovem uma maturidade, uma segurança que não necessariamente ele tem. Então, se você puder comentar para a gente, por favor. Perfeito, Lúcio, perfeito, Ana. Considero sim que é muito importante que haja desde o início a orientação de um evangelizador ou outra pessoa mais experiente, porque esse intercâmbio, esse contato do jovem com a casa espírita pode acontecer em algum outro âmbito, né? A gente precisa estar aberto a essa possibilidade. O jovem pode chegar por meio do grupo de estudo, por meio da palestra que ele está assistindo, enfim. Então, qualquer pessoa que assumir esse papel de acolher um jovem precisa estar consciente da sua responsabilidade. Primeiro, há essa necessidade, sim, de orientação, porque por mais que nós estejamos falando de um jovem que tenha uma maturidade do senso moral, como nos referimos agora há pouco, é um jovem que ainda não tem ou pode não ter a experiência necessária com determinada tarefa, com a realidade do centro espírita, então sempre será bem-vinda a orientação nesse sentido. Um primeiro ponto. O segundo é orientação com maturidade e sensibilidade, para que nós, enquanto orientadores, evangelizadores ou trabalhadores de outras áreas, entendamos o perfil desse jovem. Existem jovens que a nossa orientação será muito inicial muito inicial ou muito básica, e isso já será o necessário para que ele assuma responsabilidades e desempenhe a sua contribuição de forma muito interessante, de modo que a manutenção da nossa contribuição será tão somente não atrapalhar esse envolvimento. Agora, existem outros jovens que será necessário a orientação inicial, um incentivo, o auxílio, o lembrete, o estímulo, porque são perfis diferentes e cabe maturidade da nossa parte para reconhecer essa profunda diversidade de personalidades que chegam ao centro espírita. Tem jovens que são líderes por natureza ou, como já foi dito também, não trazem isso como um dom, mas como uma habilidade que já foi desenvolvida em outras existências. Tem jovens que ainda estão na chamada consciência de sono, como descreve Joana de Ângeles, e a cada um desses nós precisamos, com muita flexibilidade e sensibilidade, oferecer uma programação ou um programa adequado. Acho que a grande diferença é reconhecer que já tem jovens que podem contribuir de forma mais ativa e intensa do que aquilo que nós estamos oferecendo no momento. Pode ser que no receio de não sobrecarregar o jovem ou de não expor a instituição a qualquer equívoco que seja, um zelo justificável, mas que não deve ser excedido, nós estejamos privando o jovem de fazer mais. Pode ser que o jovem esteja querendo fazer mais, que ele esteja querendo revolucionar nossa modo de comunicar do centro espírita e nós estejamos aqui, não, mas já faz tanto tempo que a gente faz dessa forma, será que é o melhor caminho? Será que precisa? E eu vou trazendo esses exemplos de comunicação, meus amigos, porque é muito da minha experiência de trabalho. Eu sempre estive vinculado, assim, às atividades de comunicação no movimento espírita. A primeira atividade que eu participei na evangelização, hoje eu também estou na área de comunicação na Federação Espírita, então, conversando com vocês, eu acabo me recordando de episódios que eu já vivi nessa minha jornada de jovem evangelizando, né? E eu me lembro das ideias, às vezes muitas delas imaturas, mas muitas outras que poderiam ter feito diferença, mas que, enfim, talvez tenha faltado esse entendimento coletivo. Então, flexibilidade da nossa parte, maturidade, assumindo o papel de orientadores, mas sabendo como é que se dá essa orientação, porque jovens são profundamente diferentes e cabe a gente reconhecer, acolher e orientar para que o bem doutrinário prevaleça e essas energias sejam utilizadas da melhor forma possível. Muito bom, Tiago, muito bom. Às vezes até a forma de falar, né, ela é questionável, é questionada dentro do centro espírita. Não, porque você não pode falar dessa forma quando você vai fazer um estudo, né? E a gente percebe nessa nova onda, até nos próprios vídeos que a gente apresentou agora, o seu vídeo, né?
é uma fala que é muito mais acessível, né? Nós podemos falar com amor, nós podemos falar com respeito à doutrina espírita, nós podemos falar cheio de Kardec, mas não precisamos falar como se falava no século XIX, né? A gente consegue se comunicar como se comunica hoje em dia, né? Então a gente precisa avançar nesse sentido também. Muito bem colocado isso. Sâmia, Lúcio, pode falar, Thiago. você sabe que esse seu comentário me lembra de um personagem muito significativo para a história da evangelização no Brasil. Leopoldo Machado. Eu me confundo com os dois Leopoldos, mas ele foi o responsável pelo primeiro encontro de mocidades espíritas do Brasil, uma atividade que reuniu jovens em âmbito nacional, e um dos seus lemas de atuação e que ecoa ainda hoje no movimento espírita é o de se fazer um movimento espírita para vivos, porque antes as atividades do movimento eram aquelas de desobsessão, a atividade mediúnica e a orientação dos enfermos por meio do receituário homeopático mediúnico. E aí ele começa, então, essa movimentação de jovens para que nós pensemos um movimento espírita para os vivos, aqueles que estamos encarnados, vivendo, situados no planeta Terra, no mundo, sem ser do mundo. E talvez esteja no momento da gente recordar desse convite, desse benfeitor amigo, de fazermos o espiritismo para os vivos, para todos nós que temos as nossas dificuldades, as nossas facilidades, mas estamos aqui, no século XXI, buscando uma forma mais consciente de viver. Só para compartilhar e recordar esse benfeitor. Muito bom, muito bom. Isso aí, Thiago. E às vezes a gente se incomoda, a gente vê é muito comum, né? As pessoas elas se incomodam com o barulho que os jovens e que a evangelização faz. Gente, se não quer barulho, não tenha jovens, não tem evangelização, né? Porque vão fazer barulho, é lógico, vão tocar violão, vão chegar gritando dentro da sala, é energia pura, né? Então é importante, se a gente tiver barulho na casa espírita, é sinal que tem gente encarnada dentro da casa espírita. Isso é muito bom também, né? Se a gente tem esse barulho ele é energia pura, que a gente aproveite isso, não fique cerceando, não tem que fazer silêncio dentro da casa espírita, porque aí acaba que a gente tem um espaço que não é nem um pouco agradável, né? Pô, quem é que gosta de ficar fala baixo, tá fazendo barulho, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção dessa forma, né? Ainda mais quando a gente está com os hormônios à flor da pele. Fala, Sâmia! Olá, boa noite a todos. Tiago, primeiro, né, queria aí te agradecer por compartilhar conosco os aprendizados adquiridos e as suas opiniões pessoais, que são muito sensatas, né? E são muito válidas para que nós diversos obstáculos, né, que a gente percebe nessa questão de relacionamento interpessoal mesmo, né? Dentro da casa espírita e às vezes até fora, né? E essa linguagem que precisa, né, ser, como o Lúcio colocou, respeitosa, amorosa, porque dessa forma, né, a gente também consegue, eu acho, facilitar esses choques, né, que você mencionou, esses conflitos, né, seja de geração, seja de sair da caixinha, né, de pensar um pouquinho diferente. A gente precisa ter essa sabedoria, né, e essa tranquilidade para poder argumentar, né, conversar. Eu acho que, como você bem trouxe, né, a comunicação, eu tenho uma frase para mim, né, que a comunicação ela soluciona quase tudo, né? Quase tudo. Então a gente consegue melhorar muita coisa, né? E uma outra coisa que você me fez lembrar, até linkando com um comentário da Ana Beatriz, esses dias eu conversando com uma amiga, ela se achando assim um pouco menos, sabe? Por ter menos tempo de espiritismo que outros. E eu fiz uma pergunta assim para ela, só me responde uma coisa, quanto tempo tem o seu espírito? E ela não soube responder, óbvio, né? Nem eu sei o meu, nem ninguém tem essa resposta. Mas a gente não pode tirar esse recorte dessa encarnação para dizer o que a gente pode ou não pode. Temos bagagem, né? Todos trazemos. Né? Então, alguns, lógico, mais, menos, mas independe, como você bem colocou, a idade cronológica, né?
E eu gostei muito desse termo que você trouxe do alemão, que depois a gente vai trocar figurinha lá no WhatsApp, sobre o espírito do tempo, tá? Muito obrigada. Não foi por acaso que eu caí num grupo do WhatsApp onde disponibilizaram o seu número. Fazer o quê? Tá aqui com a gente hoje. Bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, a Márcia gostaria de ver uma banda de jovens tocando nos cultos da casa espírita. Eu já ouvi assim, não, olha só, música espírita não pode ter bateria, né? Não, não, bateria não, pô, bateria dentro da casa espírita, né? Pô, os espíritos de luz vão sair correndo, porque, sabe, é muito fácil afastar espírito de luz, é só bater uma bateria que eles vão embora. Mas eu também gostaria de ver, acho música, acho que tudo isso é muito importante. Eu gostaria de chegar na casa espírita e ver um moleque subir lá no púlpito da casa espírita para poder fazer o estudo da noite. Hoje vai ser um garoto de 17, 18 anos. Olha, eu acho que eu concordo com tudo, eu não concordo com nada. Eu tive uma experiência uma vez num culto da casa de Eurípides, que eu cheguei lá de manhã para assistir e, para alegria, só tinha molecada, só tinha os jovens fazendo o culto. Cara, aquilo foi maravilhoso. Pena que fica, às vezes, restrito a um dia e um horário, né? Isso precisa ser todo dia, isso precisa ser em todos os horários. Os jovens precisam ser da parte da direção das casas espíritas. Não, eu não concordo com isso, concordo com aquilo. Acho que a gente poderia fazer um evento assim, não gosto desse tipo de coisa. É uma forma da gente se manter jovem. É uma forma da gente estar no mundo, né? É através dessa interação entre todos. O jovem passa a entender os mais velhos e os mais velhos passam a entender os mais jovens, né? Eu queria agradecer profundamente ao Tiago. A gente vai passar para ele poder fazer as suas considerações finais. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta junto. Tiago, eu não sei como é que está aí na sua região, mas eu posso falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, da região sudeste. Apesar que você é um cidadão do universo, então você está mais antenado do que a gente, né? Cada vez mais a gente vê menos jovens dentro da casa espírita. Os eventos do CERJ, quando a gente vai participar, só tem cabeça branca, a gente não consegue enxergar. O mais jovem sou eu, aos quase 40, aos 36 anos de idade, né? Você acha que o movimento espírita ele precisa mudar? Ele precisa mudar para que ele possa envolver esses jovens, para que ele possa trazer sangue novo a esse ambiente? Ou você acha que, com o tempo, novos espaços vão surgir e vai acabar que esses antigos espaços vão cair em desuso, talvez? O que você vê desse cenário onde o jovem ele está em todos os lugares, ele está no WhatsApp, ele está no Instagram, ele está na televisão, ele está na academia, nas universidades, mas dentro da casa espírita ele não está. Será que a casa espírita vai ter que mudar? Obrigado, Tiago. E aí já aproveito para passar a pergunta e você fazer suas considerações. Bom, Lúcio, eu acho que é um misto das duas coisas, na verdade. É algo que nós precisamos fazer, mas é algo que também vai ser solucionado com o tempo. E, por tempo, eu me refiro à atuação dos benfeitores. Eles são os verdadeiros do nosso movimento espírita e certamente saberão encaminhar intuições, frentes, almas, espíritos disponíveis para as frentes de trabalho específicas, para as frentes de trabalho necessárias. Agora, é fundamental que nós, que já estamos no movimento, nos perguntemos sobre isso, sobre esses espaços, porque considero que são espaços que seguirão sendo relevantes para o movimento espírita dos próximos 100 anos. O Centro Espírita, as instituições federativas, o trabalho de unificação e tudo mais. Muito embora a gente aproveite das ferramentas tecnológicas, muito embora os estudos virtuais se multipliquem com muita qualidade, salvo algumas exceções,
mas o espaço físico do Centro Espírita seguirá sendo um espaço relevante de atuação ou de alcance do movimento espírita às pessoas necessitadas de toda a ordem. Então, é fundamental que nós que já estamos ocupando esse espaço nos perguntemos sobre o que nós temos feito para possibilitar essa ponte geracional. Quais as ações nós temos desempenhado para que o movimento espírita não sofra solução de continuidade, para que ele não se desfaça e precise ser recriado do zero. Eu acho que é muito comum na nossa postura enquanto espíritas um certo conforto, que é compreensível e, a depender do ponto de vista, até justificável, mas não deve ser permanente. Não foram poucos os desafios que o movimento espírita passou para chegar até o século XXI. Em algum momento do século passado, inclusive, nós éramos, enquanto espíritas, perseguidos pelo Estado. A doutrina espírita, o espiritismo, a prática de espiritismo, chegou a ser considerada crime pelo Código Penal brasileiro. Daí a importância, inclusive, da atuação da Federação Espírita Brasileira para que isso fosse superado. E hoje nós gozamos de certa aceitação no contexto social. Agora, é importante que isso, mais uma vez, não seja objeto para que a gente se acomode, seja estímulo, na verdade, para que a gente pense nos próximos desafios e nos próximos anos de trabalho. Conversar sobre envolvimento do jovem nas atividades espíritas não é uma questão acessória, não é para quando sobrar tempo. É algo que diz respeito à sustentabilidade do nosso movimento espírita, sob pena das nossas instituições fecharem, porque nós morreremos em algum momento. Instituição sem trabalhadores não funciona, porque a instituição não são as paredes, são as pessoas ali vinculadas. E a responsabilidade pela dissolução de uma instituição, pela não criação de uma nova geração de trabalhadores, também será algo muito pesado para ser lidado por cada um de nós. Então, é muito importante que a gente assuma essa responsabilidade, converse e encontre os meios. Reconheço que é um desafio, porque aqui também tem acontecido dessa forma que o Lúcio falou. Os jovens costumam aparecer mais por agora, esse período de janeiro e fevereiro, que nós temos o encontro de juventudes aqui durante o Carnaval, como a Comerge, aqui é a Congemate, mas durante o restante do ano, eles não estão se sentindo motivados a permanecer próximo. Isso tanto no Centro Espírita quanto na atividade federativa. Percebo isso nos espaços que tenho transitado, tanto pela Federação de Mato Grosso, quanto pelo Conselho Federativo Nacional, que, em muitas ocasiões, como o Lúcio colocou, sou o único jovem. E aí, quando a gente coloca, ou quando a gente recorda, de que a instituição espírita tem um papel para os séculos vindouros, e que o modelo de trabalho federativo é o ideal para a propagação do Consolador em terras brasileiras, como diz Humberto de Campos, está aí um problema. Ou nós nos mexemos agora, ou nós estaremos comprometendo a nossa contribuição, pelo que também seremos responsabilizados. Se a responsabilidade vem de uma forma ou de outra, que seja a responsabilidade por termos feito o esforço no limite das nossas forças para estabelecer pontes, sem ansiedade de consciência, sem querendo a qualquer custo resolver o problema, mas fazendo aquilo que é possível, semana a semana, encontro a encontro, dia após dia, para que espiritismo e movimento espírita seja também sinônimo de juventude, de engajamento social e de transformação do planeta. Espero, então, que quando seja possível e seguro, nos encontremos aí pelos cantos do Rio de Janeiro e que eu possa conferir um show dessa banda do Eurípides Barçanufo. Fica aqui registrado o meu pedido, por gentileza, que eu tenha essa oportunidade também. Vou querer cantar umas boas músicas com vocês, por favor. Agradeço mais uma vez pelo convite, realmente foi uma obra muito feliz, da espiritualidade, colocar a gente em contato, Sâmia, e fico feliz, então,
pela oportunidade, por ampliar a família, por saber que agora tenho bons amigos também aí nessa parte do Rio de Janeiro, e transmito mais uma vez o meu abraço de gratidão e o abraço da parte da família que fica aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Jesus siga a nos inspirar enquanto grande família espírita, meus amigos. Tamo junto. Grande Tiago, muitíssimo obrigado. E como nós ainda somos muito ligados à matéria, eu também espero que muito em breve a gente possa te dar um abraço presencialmente, poder bater aquele bom papo presencialmente, comendo aquele bolo, aqueles quitutes que o espírita não dispensa de jeito maneira. Seja aqui ou seja aí, a gente há de se encontrar, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade que você nos trouxe desse papo maravilhoso. E assim, a gente vai conduzindo o nosso culto para o encerramento, pedindo agora para que a Sâmia possa fazer a nossa prece final. Por favor, Sâmia. Só para constar, anota aí, tá? Já tem cafezinho e bolo registrado. Se vai ser aqui ou lá, não sei. E a data eu também não sei. Mas o convite está feito com toda certeza. Vamos lá, vamos fechar nossos olhinhos. Deus, nosso Pai maior, nosso Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga e tão benevolente, que nos aproxima de irmãos, irmãos de luz, irmãos que trazem tanta alegria, tanta esperança em suas palavras. E que possamos, todos nós, através dessa noite maravilhosa que tivemos, de trocas ricas de conteúdo, que possamos internalizar com sabedoria, com tranquilidade, para que saibamos tomar as melhores decisões, para que possamos todos juntos, nessa rede do bem, melhorar as condições atuais em que nos encontramos. Não só no nosso bairro, mas também no nosso estado, país, planeta Terra. Todos juntos, porque para essa espiritualidade não há fronteiras e nós pertencemos ao todo. Então, que todos juntos vibremos amor e muita paz. Que todos os lares, nesse momento, dos que estiveram aqui presentes e dos que também não puderam estar, seja iluminado com muita luz e muitas bênçãos. E o Senhor possa continuar presente sempre conosco. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Sâmia. E para a gente encerrar, a gente faz sempre a nossa terapia musical. E hoje, a nossa querida Júlia, que é a nossa host, nossa cantora, nossa violonista, enfim, joga nas 11, vai fazer a nossa canção de encerramento. Por favor, Júlia, com você. Ai, gente, só queria agradecer ao Thiago mais uma vez, agradecer aí no chat. Foi bom demais ouvir tudo que... Mas, enfim, me identifiquei em muita coisa. E como um exemplo, né, de tudo que o Thiago falou, eu recebi muito apoio, muito incentivo, muitas oportunidades do Centro Espírita. E isso foi essencial, né, para que hoje, né, eu tenha certeza do que eu quero fazer e para que eu tenha mais segurança de trabalhar, enfim. Então, eu pude adquirir muita experiência durante a minha adolescência, assim, né, o início da minha adolescência, e isso foi essencial, foi maravilhoso. E era isso que eu queria dizer. Quem quiser conversar comigo depois, a gente conversa. Júlia, dá certo o que o Thiago falou, dá certo. Vocês falam comigo. Enfim, vou cantar aqui, gente. Uma música de Comerge que eu gosto muito, que fala de jovem. Vamos lá. Jovem